Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre feito é melhor do que perfeito. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aí, não esquece de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Então, dando continuidade ao tema de desenvolvimento pessoal, que inclusive temos o vídeo anterior, onde eu falo sobre pessoas, influências, planejamento, hoje nós vamos dar continuidade. Então, se você ainda não assistiu, assiste esse e depois assiste o outro também. Falando sobre o tema desenvolvimento pessoal hoje, vamos iniciar com um vilão. Um dos principais vilões no nosso desenvolvimento pessoal e profissional é a procrastinação. O que é isso? É o amanhã eu faço, amanhã eu começo, depois eu vejo. Sempre o amanhã, sempre, né? A famosa dieta da segunda-feira. Então nós precisamos cuidar com isso, né? Os pequenos passos, eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Hoje nós vivemos num momento, parece que os dias são extremamente curtos e nós temos muitas opções. Então tem aí a internet que tem inúmeros conteúdos, tem Netflix, tem muita coisa que nos distrai. E para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, nós precisamos ter um planejamento. Então, assim, é muito importante você ter um caderno com os seus sonhos, com as suas metas, né? Você precisa dividir isso em listas de tarefas. Então, podem ser coisas simples, mas que amanhã você vai deixando para amanhã e muitas vezes não faz. Então, eu tenho uma lista das minhas atividades do dia a dia. Eu tenho um caderno dos meus sonhos, algo que eu quero a longo prazo. Inclusive, isso é algo que eu faço há bastante tempo. Eu lembro quando eu fiz um dos primeiros cadernos meus de sonhos, eu coloquei que eu queria comprar uma máquina de lavar roupa. Então, assim, isso é algo que eu já carrego há bastante tempo e é muito gostoso você ir conquistando aquilo que você vai colocando. Hoje, no caderno dos meus sonhos, eu coloco desde curso, o que eu quero para os meus filhos, para minha carreira. E a partir disso, eu vou priorizando algumas coisas. E a partir do momento que eu priorizo, eu começo a colocar data, começo a listar as etapas. Se é algo a curto prazo, eu procuro revisar isso com semanal ou mensal. Então, assim, é muito importante que você tenha esse planejamento. Pode ser no caderno, pode ser no celular, da forma que você se identificar melhor. Mas é fundamental ter. Olhando, né, para o nosso dia a dia, é muito importante que os nossos sonhos, os nossos projetos, eles estejam conectados com o nosso propósito. Então, assim, aquilo que a gente falou no vídeo anterior sobre o autoconhecimento, né? Aquilo que eu espero para minha carreira, em que momento que eu estou, tudo isso, pessoal, precisa estar no nosso planejamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente ativa. Uma das coisas que eu tenho procurado me desenvolver muito é a minha escuta. Então, é algo que está sempre permeando o meu dia a dia, que eu estou sempre lendo sobre isso. Então, é algo extremamente importante, mas que se eu não priorizar, a minha essência é falar e não escutar. Então, isso também é um desenvolvimento pessoal. Nesse processo, a mentoria ajuda, a terapia ajuda. Então, eu tive o privilégio, quando eu fui promovida, de passar por um processo de mentoria pela empresa e me ajudou muito, né? Hoje eu faço terapia, porque também me ajuda, né? Eu iniciei a terapia para passar aí pelo luto da minha mãe e isso tem me ajudado em outras áreas da minha vida. Então, é algo que eu super indico. Olhando para o nosso dia a dia, uma coisa bem bacana e fácil de você fazer, não sei se vocês já ouviram falar, é a roda da vida. A roda da vida, ela é bacana porque ela vai trazer todas as áreas da sua vida e você consegue olhar e falar assim, aonde está conectado com o meu propósito, né? Você manter ali a tua roda da vida atualizada vai evitar muitas frustrações futuras, porque você vai estar sempre olhando o mapa de como você está, como você gostaria de estar e fazendo os seus combinados interiores. Né? E outra coisa, a questão ali do caderno que eu já comentei. Olhando para o feito, né, e não perfeito, conforme eu comentei no início do vídeo, é muito importante pegarmos exemplos. Hoje eu não consigo fazer uma faculdade porque eu tenho um filho pequeno ou tenho a questão financeira. Ok, a faculdade não é possível, mas você pode acompanhar no YouTube, tem muitos conteúdos bons, então você pode se desenvolver acompanhando algumas pessoas, tendo acesso a cursos gratuitos, né? A Conquer, que é uma empresa top, ela sempre está disponibilizando cursos gratuitos. Então, esse é um exemplo do que feito é melhor do que perfeito. Poderia ser perfeito ter uma faculdade, mas se não é viável naquele momento, eu posso me desenvolver lendo um livro, né? Aumentando o meu repertório de outras formas. Então, dar pequenos passos. Eu tenho um exemplo da minha carreira profissional, quando eu tive a minha primeira promoção, que foi na Atos, gente, eu não tinha carro. Né? O escopo ali da função, a descrição do cargo exigia que tivesse carro, na época precisava ter celular, precisava ser formado. Eu não tinha nada disso, mas eu tinha força de
força de vontade e eu tinha tido um bom resultado no telemarketing, nas outras áreas que eu passei. Então, eu recebi esse voto de confiança, eu fui promovida e eu fazia toda a minha rota a pé. Eu podia fazer a minha rota de ônibus, mas se eu fizesse isso, eu ia passar por muitas oportunidades que eu não ia chegar. Então, ou eu ia a pé e eu ia prospectando as empresas no caminho até que eu chegasse na minha visita agendada, ou eu ia para minha visita agendada e eu voltava fazendo a prospecção, né? Na agência, eu cadastrava empresas para contratação. Eu identifiquei um nicho que foi a contratação de estagiários. Então, isso era algo que estava começando, né? Em Ponta Grossa ainda não era algo tão disseminado para as empresas menores e foi uma oportunidade que eu encontrei. Então, esse é um exemplo. Eu não tinha o perfeito, eu não tinha o carro, mas eu aproveitei e fiz o melhor naquela condição que eu tinha. E algumas vezes nós queremos resultados imediatos e isso não vai acontecer. Então, qualquer coisa que você vai fazer, um desenvolvimento, seja ele pessoal, seja profissional, seja financeiro, seja um projeto, seja uma carreira, vai precisar de tempo. Né? As coisas não são imediatas e a gente precisa ter maturidade para saber esperar, para saber aguardar o momento certo e nos desenvolver até chegar lá. Além disso, a determinação ela é muito importante. Né? O que é ser determinado? É fazer mesmo quando não tem vontade. Né? Eu sempre falo muito isso na minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, eles brincam que eu gosto muito de trabalhar. Não que eu não goste, mas eu também tenho dias que eu acordo que eu não estou com o meu 100%. Mas eu tenho combinado comigo, já que eu preciso fazer, eu vou dar o meu melhor. Para que dessa forma eu evite retrabalho, evite precisar voltar naquela tarefa que eu já executei. Então, eu tenho essa determinação. E falhou, não deu certo, não consegui fazer, não tem problema. A vida é um processo de aprendizado. Erre, mas erre rápido e tente de novo. Esse é o segredo. E aí, para fechar o nosso vídeo de hoje, coragem. Né? A coragem não é ausência de medo, mas a coragem é você seguir mesmo com medo em direção aos teus sonhos. Então hoje eu quero deixar aqui a indicação de 2 livros bem legais que contribuíram com a minha jornada nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então o primeiro é A Coragem de Ser Imperfeito, que fala aí sobre seguir mesmo com medo, né? Isso é ser corajoso. E o outro, eu até tenho ele aqui em mãos, que é Essencialismo. Esse livro é muito legal, ele fala sobre priorização, ele fala sobre você fazer menos, mas fazer bem feito. Então é um livro super bacana que eu indico. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de me seguir no canal e de ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!